Agora é só uma questão de esperarmos um bocadinho. Pois é, pá. Mercedes, está boa? Bem, obrigada. Estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem a Mercedes? Alguém que diga aí se estão a ouvir bem a Mercedes? Eu julgo que sim, ou pelo menos estou a ouvir bem. Alguém? É? Penso que sim. Meninas e meninos, podem escrever aí se estão a ouvir-nos bem, se faz favor. Isto tem sempre um delay. Pronto, a Alexandra já disse que Pronto. sim, a Rafaela também. Entretanto, vão Bom. entrando. Então, eu vou apresentar a Mercedes aqui para quem está aqui a entrar na live e depois quem vai entrando. A Mercedes faz parte do canal do Instagram Intuition Universe. Quem quiser seguir, faça favor de o fazer. Tem experiência em astrologia, curadora em corpo espelho, reiki e tarot. Correto, Mercedes? Correto, corretíssimo. Mas nós não vimos falar do trabalho da Mercedes nestas áreas, não é? Nós vimos falar Exatamente. do processo de aceitação da intuição e já lá vamos à mediunidade e por aí fora. Então, como é que foi aceitar este lado mais intuitivo, que não deve ser de agora, não é? Sim, exatamente. Antes de mais, obrigada, Margot, por me permitir esta minha primeira live, porque isto é a minha Obrigada, nós. primeira live, eu não gosto nada destas coisas, mas realmente a Margot facilitou muito e pôs muito à vontade, porque isto das tecnologias para mim, eu sou um ano mais velha que a Margot, mas pronto, mas é sempre para mim Isso é bastante, Mercedes, isso é É, bastante. é, é, é verdade. Mas pronto, todo o meu percurso começou porque quando eu era já muito miúda, eu era sempre uma pessoa muito introvertida, muito metida comigo, sempre no meu mundo super imaginário. Lembro perfeitamente de brincar horas sozinha e não ter qualquer problema. Quer dizer, aquilo para mim não tinha tempo. Falava sozinha, aquilo era uma maravilha. Uma maravilha, pronto, posso dizer assim. Ah, mas de facto, ah, ah, eu depois sempre senti que sempre me senti um bocado uma observadora, uma pessoa um bocado à parte do que se passava à minha volta. Quer dizer, era como se eu não estivesse, era estar sem estar. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Sim, é quase como estou ali, mas não me encaixo naquele sítio, não é? Naquele ambiente, por qualquer razão, muitas vezes não se consegue Exatamente. explicar. Exatamente. E, portanto, às duas, três, tudo parecia um teatro assim à minha volta. Eu lembro-me depois, em adolescente, nunca me enquadrar muito bem com grupos, não gostar assim de muito grupo de pessoas. E depois, porque tudo que todas as pessoas queriam sair, ir para aqui e para ali, eu gostava de sair, adorava dançar, mas não era. Mas eu tinha outras perguntas. O que é que eu estou aqui a fazer? Quem é Mas que só um sou eu? bocadinho, Mercedes, não. Essa questão do sair era também porque energeticamente não se sentia confortável nessas saídas. Eu acho que hoje em dia era isso. Eu na altura não percebia. Pronto. Eu na altura não percebia. Era muita gente e eu ficava sempre um bocado agitada, sempre. Era muita gente para mim. Portanto, tudo o que fosse grupos mais pequenos, coisas mais, entre aspas, simples, eu sentia muito mais à vontade. Não. Agora, tudo o que era multidões, sei lá, tudo assim mais com muito movimento, muita excitação, aquilo criava-me um bocado de instabilidade. Portanto, eu preferia muito mais estar. Eu adorava estar em casa, eu adorava estar a ler, eu adorava estar porque nessa altura, com 14 anos, comecei a estudar 14, 15 astrologia, portanto, devorava livros, e portanto, aquilo para mim. E eu sentia que não encaixava nas adolescências do querer provar isto e do que é provar aquilo e o fumar. Aquilo para mim não, Não fazia sentido. não, não. E portanto eu só pensava, oh meu Deus, eu tenho que ser igual, eu tenho que ser igual. Isto não me ajuda nada, nada. E, portanto, passei essa fase dos 14 anos já com perguntas: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que sou eu? Esta vida de estudar, a pessoa formar-se, casar ou não, ter filhos ou não, e depois fica mais velha. É só isto? Quer dizer, não havia uma coisa que em termos de alma me prendesse. E a Entende o que eu quero preencher-se, não dizer? é? Diga desculpa. E a preencher-se também. Obviamente, obviamente.
Portanto, eu sentia-me a saltitar uma boneca ambulante ali sem... Eu parecia uma sonâmbula. Era a sensação que eu tinha. Vivia nas coisas assim porque, pronto, não me fazia tanto sentido, pronto. E quando realmente, aos 14 anos, comecei a estudar astrologia e comecei a perceber, porque eu era realmente uma esponja, uma pessoa com muita sensibilidade, comecei a perceber porque é que era assim. Pela primeira vez, ao fazer a minha carta natal, carta astral, consegui perceber porque é que eu tinha esta sensibilidade toda. Agora, o meu problema não era só ter a sensibilidade toda, era querer me enquadrar e querer saber gerir esta insensibilidade e como canalizá-la. Exato. Vou só aqui fazer uma à parte, porque a Carla Andrade diz assim: eu fui igual, mas graças a Deus lá já me livrei desses males de beber e fumar. Eu penso que não era bem isso que a Mercedes estava a dizer na questão do beber e fumar. Era, claro, porque na juventude uns bebem, outros fumam por aí fora. Mas tem mais a ver, eu não sei se a live está a parar, mas eu julgo que tem mais a ver com a questão de haver uma parte da Mercedes que como se a alma buscasse algo mais profundo. Eu penso que a live está a parar. Está aqui qualquer coisa que não está bem. Alguém me informe se a live está parada ou não, por favor. Dá uma sensação. Não dá para ver? Eu não estou a receber nem a história. Agora. Agora é que eu estou a apanhar, que estava a ficar sem rede. Pronto, é porque eu acho que ela parou aqui, entretanto, porque a Carla estava a falar que tinha a ver, que a Carla diz, eu fui igual, mas graças a Deus já me livrei desses males de beber e fumar, e depois escreveu aqui mais qualquer coisa. Ela estava-se a referir a ela mesma, porque eu estava a dizer que a Mercedes, penso que se estava a referir à questão de querer algo mais profundo, não é? Do que ser só sair com amigos e etc. Exatamente, exatamente. Eu não... Eu estou a ouvi-la, Mercedes, agora. Está-me a ouvir? Ok, pronto. E então, eu nessas alturas nem sequer, quer dizer, os meus amigos por acaso bebiam e eu não bebia, eu nunca bebi porque sempre soube que com este excesso de sensibilidade não podia dar bom resultado. Portanto, fugi como o diabo da cruz na altura, porque eu sabia que para mim ia ser difícil de gerir isso na altura. E, portanto, isolava muito e o meu refúgio foi vou perceber, através da astrologia, o que é que se passava. Pronto. E a astrologia deu-me essa resposta. Em termos mentais, de compreensão do lado mais racional, deu para perceber porque é que eu era tão tímida, tão fechada, apesar de não estar presente com muita gente. Enfim, deu-me a entender muito a minha natureza, o que foi altamente benéfico. Pronto. E a partir daí, comecei a... Está-me a ouvir, Margot? Consegue-me ouvir? Estou. É a minha cadela que não se cala. Pronto, tinha que vir refilar logo hoje, mas estou a ouvi-la, espero que toda a gente esteja a ouvir. E então, o que é que aconteceu? Comecei a estudar, então, como disse, astrologia e a partir daí percebi que eu tinha que me conhecer melhor. E quis sair de Portugal. Quis fazer um percurso diferente. Eu disse, eu tenho que conhecer melhor, eu tenho que saber para onde é que vou canalizar esta sensibilidade toda, eu tenho que, no fundo, arranjar um lado prático para poder pôr esta sensibilidade toda que tinha, mas, sobretudo, estar cá, no aqui e agora. Isto para mim era muito importante, porque eu facilmente voava. Tinha que arranjar estratégias, e a astrologia deu-me essas estratégias na altura, de que tinha que estar no aqui e agora, portanto eu tinha que tirar um curso, trabalhar e estar só focada no momento presente. Porque tudo o que fosse passado e futuro era fácil para mim lá estar. Eu tinha que estar aqui e agora. Só e mais nada.
E manter as coisas muito, muito simples. Porque em 3 segundos, pronto. E, Começava a portanto, fui para a divagar. Inglaterra. Diga, diga. Começava a divagar, não é? Começava a divagar. Exatamente, exatamente. E depois, entretanto, fui para a Inglaterra e comecei, porque eu sentia-me cá como uma boneca. Aquilo não era eu. Eu percebia que eu precisava de começar a perceber quem é que eu era mesmo, não é? Era uma pessoa assim muito flutuante. Eu tinha que, digamos que encarnar, a palavra é mais esta, estar aqui e agora. E quando fui para a Inglaterra, tirei o meu curso lá de design de joalharia e lembro-me de estar num mundo completamente Deixa-me novo, fazer aqui só tinha que idade quando foi para a Inglaterra? cerca de 21, 22. Portanto, eu tive cá com a Flávia Monsaraz, que foi aquela fundadora do primeiro centro de astrologia, o Quirón, não sei se conhecem, aqui em Lisboa. Sim, sim, sim. Aprendi muito com ela e realmente depois eu aprendi quem é que eu era, agora tinha que pôr em ação quem é que eu era. Pronto. E fui para um sítio onde não havia propriamente referências nenhumas, descobri-me. E aí, com 21, 22, tirei o meu curso de joalharia, lembro perfeitamente de escrever. Aqui não há Instagram. Não estou a ouvi-la, Mercedes. É que isto, eu tenho o 4G ligado. Eu deixei de ouvir, não sei se também a deixaram de ouvir. Eu tenho o 4G ligado exatamente para que não haja flutuações de internet. Ah, ok, ok. Tá. E agora está-me a ouvir? Estava a dizer, sim, sim, sim. Pronto. E depois fiz uma terapia muito baseada na potenciação do eu, da autoconfiança, de saber os meus limites, de saber dizer que não, que era uma coisa que eu aqui não sabia dizer muito bem, e que foi muito benéfico, e eu fiquei outra pessoa. Aí passei a ser outra pessoa, com a mudança. Eu comecei a ser eu, literalmente, pronto. Mercedes, Mas, desculpe interrompê-la, é porque a imagem de facto parou e estão a dizer aqui que parou. A Mercedes, voltando um bocadinho atrás, portanto, a Mercedes foi com 21 anos para a Inglaterra, estudou no Quirón com a Flávia Monsaraz, penso que muitos de vós sabem quem é, e agora continuamos para a frente, é porque a internet está hoje aqui, está aqui e aí, pelos vistos. Não pois está é capaz, nada pois. da melhor É. maneira. Peço desculpa, não sei se é a minha, não percebo muito bem disto, não sei. Mas pronto. E depois a Inglaterra mudou tudo. Mudou tudo. Era eu, pela primeira vez, comecei a sentir que sabia quem é que eu era e agora tinha que voltar para Portugal e ser igual, tentar ser igual às pessoas, ao normal. Portanto, Ou chamar sempre a dito fazer normal. exatamente o dito normal. Exatamente. Precisamente, Margot. E então comecei a trabalhar como vendedora durante anos, tanto na área de moda como de imobiliária, enfim. Só que, de facto, a grande pergunta pôs-se às 2 por 3, mas ser igual a quem? E o que é normal ser igual a quem? E aqui? E aqui? Porque eu já tinha feito tudo, já tinha conseguido mostrar que era capaz. Mas havia qualquer coisa dentro de mim, continuava pum pum, pum pum, a bater, a bater, a bater, como se fosse. Uh, não era A procura de qualquer coisa, não é? Porque era um qualquer chamamento da coisa alma, sem dúvida nenhuma. que não era fora, era dentro comungar com fora. Claro. Pronto. Porque eu de facto tinha tido muitas coincidências, aliás, porque estava sempre a ir ao encontro destas matérias, ou da astrologia, ou tarô, corpo-espelho, reiki, tudo. E eu fazia tudo e mais alguma coisa. Mas depois tinha sempre a minha lado prático para provar, para ser normal. E foram anos nisto. E depois, passado um tempo, e eu acho que esta coisa do estigma, o estigma que há muito, Margot,
facto. Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade impõe isso, não é? Tudo o que sai daquilo que é visível ao olho humano é conectado de uma forma muito depreciativa, portanto, até porque as pessoas não têm estudo por trás, nem pesquisa, e então não têm essa compreensão. E não é aceito da melhor maneira, não é? De maneira nenhuma. E como eu costumo dizer, uma pessoa pode mudar um comportamento, mas um estigma não muda, o nome não muda. Exato, sem dúvida. Portanto, e isto é um rótulo que, para todos os efeitos, faz mal. Faz mal a todas as pessoas, não é bom. E, portanto, eu tinha muito medo disso, se bem que amigos meus do antigamente, já muito novas, já acharam que eu sempre fui um bocadinho assim, não é? Diferente nesse sentido. Mas depois eu não tinha nada a pretensão de querer ser diferente dos outros, não queria nada ter a pretensão de ter esta capacidade ou aquela, eu só queria era ser igual. Normal, o chamado dito normal, novamente, não é? Sim, completamente. Até porque eu acho que nós temos que olhar mais para as semelhanças ao invés das diferenças. Acho que ninguém cresce a olhar para os próprios pés. Acho que ninguém é especial nem diferente. Pronto, portanto, isto para mim era tudo. Não venham cá com. Pronto. E efetivamente. E a confusão que isso faz depois na cabeça, não é? Porque é o Sim. outro lado a chamar, mas é ao mesmo tempo querer viver uma vida mais palpável, digamos, e de certa forma, como é que tudo depois se vai reconciliar, não é? É difícil, isto é tudo muito difícil de gerir. Muito difícil, portanto, eu no meu, em termos escondida, eu fazia as consultas, eu fazia o tarot, eu fazia a astrologia, fazia tudo escondido. E às vezes, hoje em dia, mas eu não sabia que tu fazias isso. Eu disse, eu faço antes, mas tu nunca disseste. Não, eu não dizia. Eu nem me apercebia que não dizia. Era tão resguardado que eu nem me apercebia, que é engraçado por acaso. Realmente os outros vão-nos dando o espelho daquilo que nós fazemos. É engraçado, nós não temos a perspectiva real. E dei por mim, e de facto, como eu estava a dizer, todas estas coincidências destas áreas alternativas foram-me batendo à porta, mas, de facto, só quando eu comecei a assumir agora o que é que eu sou muito na realidade, até porque agora não tenho nada a perder, já tenho 53 anos, agora não tenho rigorosamente nada a perder, é que das coincidências passámos às sincronias. Ou seja, o que eu quero vai-me sendo dado. Portanto, eu costumo dizer que eu agora estou a surfar na onda. Com muito mais facilidade. Vai-lhe ser dado exatamente para validar tudo aquilo que vivenciou até agora, não é? É o puzzle a montar-se, começa a encaixar. Completamente. Mas isto só podia ser encaixado. Estas sincronias só puderam acontecer quando eu comecei a aceitar. Ok, eu tenho, realmente, já fiz um processo grande, tenho, se calhar, uma linguagem mais sensível, mais intuitiva, não, o que quiserem chamar, e eu tenho que pôr isto cada vez mais ao serviço, dar a conhecer, e não estar escondido com medo do rótulo, que as pessoas não compreendam, porque quem compreende, compreende, quem não compreende, não compreende, são todos bem-vindos, são todos bem tratados, mas quem quer está, quem não quer não está. É tudo tão simples, não é? E é uma questão de respeito, não é? Primeiro, respeito pela própria Mercedes, o respeito da Mercedes para consigo mesma, no sentido de aceitar, ter a capacidade de aceitar, e felizmente teve, que esse lado sempre foi vivido dentro, não é? Completamente. Com os altos e baixos que isso acarreta, e se calhar a ter que se desvincular de muitas pessoas, ou não necessariamente, mas também numa guerra interior que não deixou de passar por ela, não é? Que é muito difícil de gerir pela questão do quem é que aceita, quem é que não aceita, pelo estigma por aí fora, e a partir do momento em que dentro de si há algo que diz, não, chegou a hora, eu vou dizer isto sou eu, é o meu verdadeiro eu, com a tal compreensão da astrologia que a Mercedes falou, que ajudou muito, não é? A perceber quem era. Ajudou muito, sobretudo em termos mentais de perceber.
Exato. Mas depois do processo de ligar interiormente e de funcionar a partir do que o mapa astral dizia, essa ligação tinha que ser feita por mim. E ela só poderia ser feita efetivamente a partir do momento que eu aceitei isso. Pronto. E aí é que eu digo, as coincidências passaram a ser sincronias. Claro. Agora é como se a sensação que eu falo e as coisas acontecem, vão surgindo. É um bailado lindo, é muito bonito, de facto. A Carla Porque Gomes há aquela ligação. exatamente, deixe-me só fazer aqui um parênteses. A Carla Gomes diz assim: o receio de sermos julgados e não sermos aceitos, daí a importância das pessoas seguirem muito aquilo que está dentro delas, porque se ficarem dependentes daquilo que os outros acham, não vão chegar a lado nenhum, porque deixam de viver aquilo que é a sua essência e o que faz parte da sua vida e vão viver aquilo que tem que ser normal ou aceito pela sociedade. E às tantas a pessoa desconecta-se de si mesma, não é? Precisamente, precisamente. E anda perdida, porque não está a viver aquilo que faz parte da sua essência, não é? Eu não estava desconectada, eu estava desconectada perante o exterior, mas eu por dentro estava conectada, porque eu ia fazendo as minhas coisas. Porque ia sentindo, porque aí está, todo o processo intuitivo ia trabalhando de uma outra forma, mas exteriormente era uma fachada, e eu mostrava outra coisa, porque, pronto, claro que se houvesse alguém que perguntasse coisa, eu confirmava, mas eu sempre me defendia por aí. Só que chega uma altura que eu já não quis mais me defender. E foi nessa altura que eu mantive esta ligação à Inglaterra, porque eu sinto que nasci lá, como pessoa, de facto. Lá está, por não haver a pressão da sociedade, foi lá que eu nasci, de facto, não, foi efetivamente. E o mais interessante é que eu hoje em dia ainda estabeleço, é tudo online, portanto tenho milhares de amigos. Uma das razões que a minha página também está em inglês é porque também há muitos ingleses que eu conheço lá e que partilhamos e que falamos. E, portanto, eu fui ao encontro destas pessoas que realmente sempre acertaram, porque a Inglaterra, a este nível de intuição, é para esquecer. Está muito à frente. Mesmo nessa idade, com 21 anos, a Inglaterra já se falava nessas coisas de uma forma aberta, não tinha nada a ver com Portugal, felizmente, não é? Completamente. É tão engraçado que a Inglaterra tem aquela monarquia, aquela coisa toda tradicional, mas depois temos um lado tão para a frente, tão sem preconceitos, tão abertos. E realmente, e curiosamente, mas estamos a falar de pessoas com os pés no chão, não estamos a falar de pessoas com turbantes, nem com ar de a terem uma visão, não há nada disso, nada. É tudo muito com pés no chão. Muito concreto, muito estruturadíssimo. E foi isso que me apaixonou também neles. Eu quero uma coisa estruturada, não é? Eu quero uma coisa estruturada. E, de facto, eles ajudaram-me a desenvolver esse lado. Continuo sempre a trabalhar com eles, porque são fantásticos desse nível. Completamente, completamente. E eu depois, quando comecei a perceber realmente esta sensibilidade, esta intuição, isto não é coisas da minha cabeça, não estou tanto comecei a pesquisar e encontrei grupos de ajuda onde partilhei isso, onde aprendo melhor cada vez mais a trabalhar isso, como é que devo trabalhar com os outros. E de repente percebi que não estava nem pouco mais ou menos sozinha, estava completamente acompanhada. E aí caiu uma ficha. Foi aí que me caiu a ficha. E eu aí disse, é a primeira vez, por isso é que eu estou a fazer aqui agora a partilhar com o Margot e com todas as pessoas. Agora, pronto, e já está. É ótimo, Mercedes, porque eu tenho aqui, não tenho estado a ler todos os comentários, porque estou a ouvir a Mercedes também, porque há muita gente que passa por isso, não é? Este seu testemunho é ótimo também para as pessoas perceberem que é importante procurarem ajuda no sentido de partilha, de crescimento, de poderem aprender, e isto que a Mercedes diz, em Inglaterra, eles estarem muito mais estruturados, o ensino deles a esse nível até da parte do desenvolvimento da mediunidade é feito de uma forma muito séria completamente. E não tem aquela coisa
de repente a pessoa parece que anda nas nuvens. Não é nada disso. As coisas são estruturadas, são explicadas e as pessoas permitem-se a perceber tudo o que foram sentido ao longo da vida e que na realidade faz parte da essência de cada um, não é? No seu caso, que veio também para desenvolver, porque nem todas as pessoas vêm para desenvolver no sentido de colocar em prática para poder ajudar os outros. Exatamente, exatamente. E Eu, Margot, e também como em todas as áreas. A mim, eu lembro-me perfeitamente, esta coisa do ser uma charlatão, uma bruxa, os turbantes, aquela coisa toda, aquilo fazia uma aflição. Quer dizer assim, Deus me livre, eu nunca quero ser isto, eu nunca quero ser assim. Mas, de facto, há bons advogados, há maus advogados. Há bons médios, há maus médios. Há bons astrólogos, há maus astrólogos. Há tudo, é igual em todo o lado. Pronto. Mas, de facto, o lado mais estruturado foi com eles que eu aprendi, porque eles têm depois os pontos todos muito chaves. É o step by step, não é? Quer dizer, é uma coisa muito... a pessoa tem que fazer bem a gestão do que aprende. Pronto. E isso é muito giro, e isso ajudou muito a estruturar também. Pronto. Por isso, desculpe interrompê-la novamente. Por isso, eu já tinha falado numa live que as pessoas gostam muito ou querem muito ver, sentir, intuir, ter a parte mediúnica e esquecem-se que, tal como a Mercedes estava a falar agora, dos ingleses serem step by step, é assim que deve ser. Porque senão, se há uma descompensação do lado mediúnico, é gravíssimo, gravíssimo, não é? Gravíssimo. E as pessoas nem sequer têm ideia, porque mexe com muitas outras coisas. Portanto, o ser gradual, o ser uma aprendizagem gradual, seja sozinho, seja com outras pessoas a dar apoio, o nosso espírito, inclusivamente, tem que estar preparado para ir interagindo com essa energia e trabalhando essa mesma energia que é colocada ao nosso dispor para poder trabalhar. Quando estamos a falar da parte mediúnica e da parte psíquica. Correto, Mercedes? Absolutamente. Absolutamente. Porque uma das coisas que eu sabia intuitivamente também era que eu não podia beber nunca. Eu não podia experimentar qualquer tipo de droga. Porque no dia em que eu fizesse, eu estava feita. A expressão é esta, estava feita mesmo. Acabava e ficava completamente desequilibrada, completamente descompensada. Eu sabia disso intuitivamente. E tinha amigos que normalmente bebiam e apanhavam as bebedeiras. Eu nunca apanhei uma bebedeira na minha vida. Gostava de ter apanhado uma para saber como é que era. Mas pronto, nunca apanhei, nunca pude fazer isso. Que não tem mal nenhum. Há pessoas que podem. Eu não posso. Eu não posso. Não posso. E, portanto, tinha tanto essa noção. E, portanto, tinha que ter muito cuidado comigo, porque é exatamente o que a Margot falou. A pessoa pode ficar mesmo descompensada e entrar em mundos, quer dizer, que não dá, não é? Inimagináveis. Alucinações, não é por acaso que as pessoas às vezes têm alucinações, têm estes problemas todos, as drogas que também dão, os problemas todos psíquicos que dão, é o que dá, não é? Muitas coisas, sei lá, substâncias, não é? Que alteram e que fazem mal, de facto. E portanto, eu tinha muito cuidado com isso e muita atenção contar no caminho certo e fazer as coisas step by step. E nunca encontrei nada, quem me ajudou, é o que eu digo, não foram nada pessoas de outro, com a mania que são especiais e diferentes, nem de outro mundo, não. A mediunidade é uma coisa completamente aceita, tem a ver com uma abertura de sensibilidade, tem a ver com uma expansão energética de awareness, de atenção, de foco, tem a ver com sair um bocado de nós próprios e alargarmos, que eu não sei muito bem pôr isto de palavras, mas pronto, mas não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo, aliás, é deste mundo. Exatamente, é deste mundo, mas ficou tão mal conectado. E ainda hoje em dia, para algumas pessoas tem uma conotação menos simpática, mas nós que trabalhamos com o lado mediúnico, sabemos que há um lado muito bonito, não é, Mercedes? Que nos mantém, porque é o que nos mantém, de certa forma, porque a mediunidade não é fácil de gerir. Nós sabemos que não é, portanto não é cor-de-rosa, este nível da espiritualidade não é cor-de-rosa,
mas há um lado muito bonito e muito particular, não é, Mercedes? Há um lado, para já, acima de tudo, é sabermos que estamos todos ligados. Todos ligados. E eu tenho esta noção a sensação que é tudo energia e que nós somos a parte mais densa. E sou completamente, e acredito completamente em algo superior a mim, alguma inteligência linda, bonita, mais perfeito que há, mas mais perfeito que há. Mas que de facto está tudo aqui. É só uma questão de percepção, não é nada mais do que isso. E percepção não é nada de extraordinário. Dando um exemplo, que é muito giro, baseado na Caroline Myss, que é muito engraçado. Nós estivermos num prédio, se estivermos no resto de chão, nós sabemos quem é que saímos para a rua, temos esta visão, não é? No resto de chão, o que é que está à nossa frente, as lojas, o cafezinho, não sei o quê. Se começarmos a subir de andares, a nossa percepção vai ser outra. Sem dúvida. Mas, no entanto, estamos no mesmo prédio. E, portanto, o que nós vimos no resto de chão, se chegarmos ao topo, ao último andar, se calhar vamos ter uma grande varanda, com a vista até vemos o mar, mas o desgraçado do resto do chão não vê. Mas vivemos todos no mesmo prédio. Portanto, é uma questão de percepção. Alterar, é só isto, não é nada. É como as pessoas olharem e terem a percepção de alguém. Isso não significa que as conheçam, porque é a percepção delas relativamente àquela pessoa. Não é o conhecimento daquela pessoa. São coisas distintas, não é? Exatamente, completamente distintos. Portanto, a nossa consciência vai-se alterando. A nossa consciência vai-se alterando. A nossa percepção das coisas altera-se. E isto é que é difícil de explicar. E isto é só quando se vive e quando se quer viver. Acho eu. Pronto. Agora isto não faz ninguém especial e diferente. Somos todos assim. Absolutamente nada. Absolutamente nada, não é? Portanto, o que eu sei é que sai sempre mais caro, entre aspas, subir de andar. Os andares cá em cima são sempre mais caros. Não é por acaso. Temos a vista toda. Eu estou a falar obviamente nos dois sentidos, não é? Claro. Mas não deixa de ser bom. Agora, eu acho que isto se consegue, e para mim, na minha opinião, efetivamente isto consegue-se quando nós conseguimos alinhar, e isto é um privilégio que eu felizmente tive e consegui ter na minha vida, que é eu gosto de quem eu sou, eu gosto com quem eu estou, eu gosto do que faço e eu gosto onde me encontro. Pronto, a realidade que tenho. Estes três gostos, eu amo o que sou, eu amo o que faço e eu amo onde estou, é fulcral para poder depois surfar nesta onda. Sem dúvida, porque eu acho... porque lhe dá aí uma autoestima enorme, não é? Que trabalha a parte da aceitação, aí está. Aceitar-se como é, fazendo aquilo que gosta, para mim é o estar no sítio certo. Exatamente. E dá mais, na minha opinião, dá isto, Margot, um alinhamento brutal em termos energéticos. Sem dúvida. Por isso as coisas, não há coincidências, as coisas começam a acontecer umas atrás das outras em sincronia com aquilo que nós estamos a viver e que queremos e que gostamos. E vão dando a validação, não é? Porque vamos ter sempre essa validação. Porque questionamos, porque é normal, porque somos humanos, não é? E questionamos determinadas coisas e ao mesmo tempo vamos tendo a validação daquilo que vamos sentindo, do que vamos vivenciando e isso também nos dá força para continuar. Porque o facto de haver esse contacto mais mediúnico, mais psíquico que se tem com os guias e nós sabemos que não há ninguém, mas absolutamente ninguém que esteja desacompanhado. É uma questão das pessoas também perceberem isso e quem acredite e quem não acredite, mas se trabalharem esse lado vão sentir isso mesmo, nunca estão sós. E essa companhia, embora não seja palpável para nós, porque não está aqui ninguém sentado ao meu lado que eu esteja a ver, se calhar até está, mas ao lado da Mercedes, mas eles dão-nos a força para que possamos fazer esse trabalho e acompanham-nos como se fôssemos pequeninos
para que possamos fazer o nosso crescimento de uma forma step by step, sempre step by step, ou seja, não queiras ir rapidamente para ali, vivo agora e depois logo vives outro bocado e logo ganhas uma outra consciência e uma outra aprendizagem daquilo que vais fazendo. E o ir rapidamente não tem interesse nenhum, porque não nos faz integrar nada, porque desequilibra. As coisas têm um tempo, há uma digestão, há uma aceitação, tudo tem o seu tempo. Portanto, é importantíssimo respeitarmos o tempo nesse sentido, quer dizer, é importantíssimo. Agora, lá está, ninguém cresce sozinho. As pessoas precisam umas das outras, precisam de trocar experiências, precisam de falar. E como eu costumo dizer, e que me lembro há uns tempos atrás, eu costumava ficar irritadíssima quando é que eu posso falar. E depois eu lembro-me de falar comigo e dizer assim: Mercedes, vergonha é ter vergonha. Agora tem que falar, por amor de Deus, vergonha é ter vergonha. Quer dizer, e agora, de facto, aos 53, já não é difícil para mim falar. Quer dizer, por muito que eu sempre tenha tido este lado, agora cada vez é mais fácil e, sobretudo, no mundo em que vivemos, não é? Exato, exato. Agora, hoje em dia, a intuição, tudo é intuitivo, os telemóveis são intuitivos, tudo é, só se fala em intuição. As pessoas nem percebem às vezes três, porque é que estão a falar tanto em intuição? Não associam sequer, não é? E eu acho tão engraçado, porque é o que está a acontecer, não é? Cada vez vai ser mais assim, quer dizer, vai ser mais rápido. A própria está a mudar de tal forma. Nós não temos paciência para esperar. Pois não. Mas esta é a intuição também a funcionar. A intuição não tem a ver com o tempo, é isto. Nem tempo, nem espaço, não é? Exatamente. E realmente nós podemos nos ligar agora, como podemos nos ligar depois, tudo é uma facilidade. Ora, isto é tudo um mecanismo intuitivo, não é? Quer dizer... Sem dúvida. A Cristina Vassalo está aqui a dizer: estou a adorar a vossa conversa, é muito bonito, muito interessante. Porque estas conversas são de facto muito importantes no sentido de partilha, de perceberem que há mais pessoas a sentir isto, não é? A vivenciar isto, e não é de agora. Começam em crianças e muitas vezes, durante anos e anos e anos, sentem-se completamente à parte da família, à parte dos amigos, acabam por quase que atrofiam quando não conseguem, de certa forma, libertar-se das amarras que é a sociedade em si, o julgamento e aquilo que um diz e que o outro faz e que acontece, que a pessoa obrigatoriamente quase que tem que achar que tem que seguir por aquele caminho, porque se não seguir o outro é colocado de parte, porque naturalmente abdica-se de muitas coisas na vida, não é? Deste lado, abdica-se de muitas, e se não tenhamos quaisquer ilusões, mas também sai quem tem que sair e seguir o seu percurso, e aí é respeitar, e quem tem que ficar no outro percurso, fica. E a Helena Gouveia diz: a minha filha começou por volta dos 6, 7 anos. Exato, porque é uma idade muito comum, não é? Começa a entender e começa a ver, não é? Exatamente. Eu lembro-me também que aquilo era um problema, porque ou porque eu não dormia à noite em pequenina, porque falava sozinha, a minha avó entrava no quarto e via-me a falar sozinha, apanhava um susto, eu ria às gargalhadas, eu sei lá com o que é que eu estava a falar, mas de facto estava ali entretidíssima, muito entretida. Esta miúda é um problema, esta miúda... Quer dizer, eu percebo a preocupação da família, é natural, não é? Claro. Quer dizer, é uma coisa estranha, não é? Pronto. Só que hoje em dia já os pontinhos todos se encaixaram, percebe? É a sensação que o puzzle está todo... Agora pode-se respirar fundo, pronto. Escusado será dizer, se me perguntar se eu agora gosto mais desta idade ou dos adolescentes, da adolescência, não voltava lá. Foi tudo muito giro. Aí está. Eu costumo dizer isso, eu não voltava atrás, também não voltava atrás, porque há todo um processo que a pessoa vai fazer e havemos de continuar a fazer, não é? Todos nós que estamos aqui, e vai-nos dando mais consciência e nós vamos sabendo, e está com a experiência que vamos tendo, encaixar as coisas e vivenciá-las de uma outra forma. A Ana Luísa diz: eu tenho uma dúvida.
Isto é para a Mercedes. Eu tenho uma dúvida. O seu mapa astral /natal deu-lhe algumas pistas sobre este seu propósito de vida? Deu-me sobretudo, obrigada pela pergunta, deu-me sempre que eu tinha esta luzinha por acender, ou por pôr em ativo, esta luzinha, se quiser, que eu estou a dizer da intuição, deu-me completamente pistas, nesse sentido deu-me. Eu não sabia como é que havia de o fazer, como é que ligava essa luzinha. Porque muitas vezes o que a astrologia dá-nos dicas, de facto, dá-nos pistas, mas depois a ação somos nós que temos muito que descobrir, não é? Sim, porque não é dizer isto, quer dizer isto, ou por exemplo, quando a Mercedes está a fazer um mapa de alguém, passa a informação, mas depois o trabalho é do outro, não é? Aliás, E toda a gente tem o livre-arbítrio. Aqui não há coisas... Sem dúvida nenhuma. Qualquer leitura, qualquer trabalho energético que se faça, depois é a pessoa que escolhe e que tira as suas ilações e que segue o seu caminho. Porque Exatamente. não é cada um depois... Agora, eu percebia porque é que eu era uma burra à matemática, não percebia de matemática, com o meu mapa natal, percebi logo porque é que a matemática Somos duas. E eu batia com a cabeça na parede, a querer. Eu disse, eu sou humana normal, eu não percebo nada disto. Pronto, e depois percebi porque eram as áreas que eu tinha muito mais jeito. E, digamos que o mapa astral me dá um bocadinho um teste psicotécnico também, não é? Em termos de miúdos é giro nesse sentido. Mas agora, o descobrir, nós temos que desbravar terreno. A Carla Gomes diz, há aqui uma senhora que perguntou, onde é que está? A Maria, não consigo perceber o nome todo, que diz, mas tem algum dom? Posso fazer só aqui um à parte? Todas as pessoas, vamos tirar o dom da questão da o dom é que não dá. Intuitivo e etc. Porque todas as pessoas nasceram com um dom. Um para carpinteiro, outro para marceeiro, outro para comunicador, outro para jardineiro. Estão a perceber? Portanto, o dom está associado muitas vezes a este lado da mediunidade, que eu acho que é... Isto são questões de ego, na minha opinião, mas a Mercedes dirá o que acha também. Eu nunca pude muito com a palavra do dom. Não é uma palavra que eu sou uma pessoa ligada e sintonizada com umas antenas grandes. Eu sei que tenho essas antenas. Agora daí a chamarem-me um dom, calma. Eu também não. Porque há pessoas não é que uma coisa nascem... quadrada. Exatamente. Há pessoas que nascem, podemos chamar com um dom para cantar, outras para tocar piano. Portanto, todos nós temos apetências. Eu prefiro chamar apetências. E elas ou são desenvolvidas ou não é? Agora, naturalmente, como qualquer área, é preciso trabalhar muito e estudar muito. Agora, é algo que no meu caso e no caso da Mercedes, nós gostamos. Portanto, não é tudo o que tem estas temáticas, nós gostamos. E é preciso ser congruente. De facto, quando nós dizemos uma coisa, temos que a fazer. É aquela coisa que os ingleses dizem, walk the talk. Nós não podemos estar... porque essas antenas, que eu acho, graças ao nome antenas, acho mais giro do que o dom, essas antenas só funcionam se forem regadas. E elas são regadas quando nós conseguimos ter quando verbalizamos aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Quer dizer, ou quando fazemos aquilo que sentimos e que verbalizamos. Isto não é só deitar cá para fora. Não. Portanto, o verdadeiro dom é conseguir alinhar isto. Se quiserem, podemos usar o dom. É a atitude. A atitude em si. Eu estou de acordo. A Carla Gomes diz, essa é a questão, como se orientar, como lidar. É um processo, não é? Implica disciplina, implica recolhimento. Eu tenho que muitas vezes estar recolhida, no sentido de não... Meditação é uma coisa que eu não tenho muita paciência, porque farto-me da meditação. Não é propriamente... meditação não é cá para mim. Aquilo ali acho
Pronto, é um bocadinho difícil, mas isto sou eu. Há muita Mas, gente que é mas capaz. Mercedes, é o que eu digo, meditar pode ser estar a olhar para o mar, pode ser respirar e inspirar e expirar, não tem que ser necessariamente, pronto, não é? Exatamente, é o que eu digo. Se aí for meditar, mas aquele lado tradicional do meditar que se diz, não é? Pronto, do que se faz, a meditação mesmo, para mim é difícil. Mas isto é porque eu sou um bocado irrequieta. Agora, se estiver sentado a olhar para o mar, para uma planta, a apanhar com vento na cara, estar sentada só a respirar comigo, não é meditar, é estar sentado comigo. É em que os meus pensamentos estão aqui, Exato. e os pensamentos, os sentimentos passam desse lado, e eu só estou aqui no meio. Porque consegui pôr os pensamentos para aqui e o sentido para aqui. Esvaziar a mente. E eu aí estou comigo e é importantíssimo para mim. Isto eu tenho que fazer praticamente todos os dias. E quando não faço, sinto falta, diga-se de passagem. Portanto, é aquela história de precisar repor a energia que foi gasta, não é? E para isso é necessário esse recolhimento. E esse recolhimento por si só já é um meditar, entre aspas, não é? Aí sim, sem sombra de dúvida. Agora, há pessoas que gostam imenso de meditar e quem somos nós para dizer que não o façam, não é? Mas eu, por exemplo, também não consigo estar... também sou um bocado irrequieta, não é? Mas exatamente. Essa necessidade de recolhimento eu sempre precisei também, porque é aí onde que eu vou buscar a energia. A Carla Andrade diz, o dom para mim é algo em que a pessoa é altamente muito boa em algo, melhor que todos os outros nesse algo. Eu não acho necessariamente que seja melhor que os outros, porque a pessoa todos os dias aprende, não é? Como se aperfeiçoar ou não, até porque somos humanos e nós erramos, não é? E eu acho que nós temos que ter sempre a humildade e estar sempre a pensar que nós somos todos iguais, de facto. Nós aprendemos todos uns com os outros. E de facto, temos que olhar mais para as semelhanças ao invés das diferenças, sempre. Eu sempre fui... Por isso é que eu nunca gostei da palavra, o dom, ou que eu sou... que tenho um dom, que vejo, ou que sinto isto e aquilo, e mostrar isso às pessoas, é uma coisa que para mim faz muita aflição. A vaidade, o egocentrismo, o narcisismo, isto é uma coisa que eu acho que não é nada benéfico, nem nos ajuda tão pouco. A ninguém, a nós nem a ninguém. De todo. E a maior parte das pessoas, com a vida agitada que se tem, embora estejamos em confinamento, mas as mentes muitas vezes estão agitadas, não é? Acabam por se desconectar. Mas se pararem um bocado, elas vão conseguir percepcionar as coisas à volta de uma outra maneira, não é? É que eu acho, Margot, que uma coisa é nós estarmos a viver na vida a correr e vermos as coisas. Outra coisa é parar e percepcionarmos as coisas. É que uma coisa é ver, outra coisa é percepcionar. Percepção. É Exato. completamente... É que a percepção tem a ver com ver com a alma. É outra coisa. Uma coisa é ver só com os nossos olhos. A percepção já envolve sentimento, alma. Exato. É totalmente diferente. Porque os nossos olhos muitas vezes só querem ver o que é palpável, não querem ver para além de... Não é? Exatamente. Para além de ou dentro de. Exato. Porque não quer dizer que seja para além, pode estar aqui ao nosso lado. Não fomos ensinados assim e ainda hoje as pessoas não são, não é? Não são. Este lado que eu acho que seria tão útil, sei lá, que se podia começar nas escolas, de um desenvolvimento diferente, iria dar adultos, se calhar, muito melhor resolvidos interiormente. E abraçar as suas vidas de uma forma totalmente diferente, sem esta conotação de que colocam para aí, porque eu continuo a dizer, é falta de estudo e das pessoas não terem ideia nenhuma do que é que se fala, não é? Exatamente. E depois também é uma coisa, é esta concepção, as coisas têm que ter resultados. Tem que haver, tem que estar logo à mostra. Esta maneira de querer controlar. Exato. Não é assim. Nós controlamos até onde controlamos. Porque depois este outro lado mais invisível não é para controlar. Não há controle sobre ele. Não há controle praticamente nenhum.
Eu diria que há zero mesmo. Eu Exato, diria que há zero mesmo. E, portanto, exato. se nós estamos à espera de ver, de ver, não vamos ver nada. Que Mas isso se nós cria-se uma quisermos, pressão enorme. exatamente, mas se nós quisermos percepcionar, e percepcionar envolve sentimento, silêncio, recolhimento, começamos a ter uma sensação de uma, eu costumo dizer, de uma brisa de que há qualquer outra coisa. E os artistas são exímios em sentir isso. Sim, tem uma outra sensibilidade. A Carla Andrade, por há pouco eu estar a dizer, e a Mercedes também, na questão de hoje, por exemplo, nas escolas, podia-se adotar Oh, uma disciplina ligada a este lado. A Carla Andrade diz, eu acho que está errado. Primeiro, e na educação de casa. Mas é que nem sempre as pessoas, neste caso os pais, têm alguma percepção sobre esse assunto e é muito difícil para eles lidar com isso, não é? até porque se assustam. Até porque se Claro, assustam. claro. E na altura onde eu, na altura que, e a altura também da Margot, nesta altura, ou a pessoa era considerada uma tantã da cabeça, uma doentezinha, ou tinha um problema logo. É muito complicado, muito Sim, porque complicado. completamente estamos a falar de uma altura em que não havia livros à venda, em que não se falava destes assuntos em lado nenhum, portanto era tabu, era completamente tabu, não é? Era. Ah, sim, sim. Há ainda alguém Completamente que me põe estes livros, assim. claro. Portanto, hoje em dia vai-se falando mais abertamente, e mesmo assim fala quem já não se importa com o resto que as pessoas gostem ou não Exatamente. gostem, para mim é uma questão de respeito, não é? Completamente, completamente. Mas eu subscrevo o que a Margot está a dizer absolutamente em relação aos miúdos, porque se os miúdos tivessem acesso também, mesmo na escola, este lado mais criativo, mais. Porque passa a primeira. ah, Como é que eu vou explicar isto? A primeira. O que nós podemos ver com os olhos mais ligado a este lado é as artes. É Exato. música, é pintura, ah, tudo que é trabalho artístico. E eles estão super ligados, porque eles são umas esponjas. Ainda não Sem aprenderam dúvida. os limites energéticos. Portanto, e isto é uma coisa que quando não se está ligado, cria muita ansiedade, muito mal-estar, quando não se está ligado. E eu acho que grande parte, às vezes, das ansiedades, isto é a minha opinião, de muitas pessoas, também tem a ver com isto, não é só, não é Não, propriamente. e há Diga muita mais. gente ligada a esta área que passa por essas questões da ansiedade e etc. Aquilo depois às tantas mistura-se tudo e é muito difícil. A Nini está aqui a dizer, eu já conheço a Nini há algum tempo, diz os meus alunos trabalham esse lado criativo. É ótimo, não é? Eles Que poderem trabalhar, bom, que bom. é muito bom, mas era ótimo. Eu julgo que havemos de chegar a uma altura, mas penso que já há escolas em Portugal onde isso também é feito de uma outra forma, ou há professores que lidam com os miúdos de uma outra maneira, em que os ajudam exatamente a perceber outro lado. Agora é Ai, preciso tenho também perceber certeza. que nem todos os pais aceitam, não é? Pois, pois. A Nini diz através da meditação, das músicas, expressão plástica, aí está. É ótimo. Isso pronto, eu não tinha muito isso, tinha trabalhos manuais na altura, mas gostava de ter tido mais coisas, porque sentir-me-ia completamente em casa, não é? Quer dizer, Se calhar agora, somos do tempo dos trabalhos manuais. trabalhos manuais, não é? Eu lembro-me Era. tão bem, exatamente, os recortar e fazer, eu ainda me estou a lembrar onde é que fazia, lembro perfeitamente. E era a aula que eu gostava mais, era isso, era, sem sombra de dúvida. Mas pronto, foi este o meu percurso, basicamente, e é o que eu digo, esta aceitação e ter menos vergonha, menos preocupada com o estigma. É porque agora eu não tenho nada a perder, de facto, não é? Quer dizer, e como eu sinto que eu tenho muito para dar a esse nível também, e gosto de conversar sobre estes assuntos, gosto de partilhar, é importante, de facto, quer dizer, eu penso agora que para a frente, cada vez mais, que isto possa ser, agora com a tecnologia vai ser é Ai, completamente sim, diferente. Né? sem dúvida nenhuma. Mercedes, nós já fizemos uma hora de live.
Que horror! Vamos embora. Já fizemos 1 hora. Porquê que nós vamos ficar por aqui? Porque depois, para que a Mercedes também possa colocar a live na página do Intuition Universe, o Instagram só permite que esteja disponível 1 hora de live. Eu acredito que muita coisa ficou por falar, porque passa e houve aqui vários comentários e não se conseguiu responder a tudo. Portanto, havemos de voltar uma outra vez para que possamos continuar, não é? E agradeço imenso, Margot, e agradeço a toda a gente que esteve a ver. Espero que tenham gostado. E foi giro, é uma experiência. É uma experiência, de facto. Obrigada a nós. Tem a página da Mercedes no Instagram, que é o Intuition Universe, está aqui. Eu coloquei aqui o link que está fixado, penso eu, que aparece aí no ecrã. Quem quiser seguir, segue. Nós estamos muito agradecidos por nos terem feito companhia. Peço desculpa não conseguirmos responder a tudo, mas 1 hora passa a correr. É um tema que flui muito, muito depressa, mas havemos de voltar para falar. Combinado, Mercedes? Claro que sim. Com certeza, com todo o gosto. Um ótimo fim de semana a todos. Até já. Muito obrigada, amigo. Obrigada a todos. Obrigada. Para que eu depois possa desligar a live. Mercedes, carrega aí, há de aparecer aí no seu ecrã. Exato, pronto. A Mercedes já desligou. A live vai ficar disponível aqui no meu canal. Desculpem a barulheira. Depois há de passar também para o canal da Mercedes. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes. Maria Chaves, é ótimo, é? E podemos todos partilhar e havemos de partilhar mais vezes, porque são temas muito interessantes. Eu acho que é de uma mais-valia podermos interagir e havemos de fazer uma live. Estão terríveis. Havemos de fazer uma live onde possam colocar as vossas questões e possamos responder. Um grande beijinho para todos e muito obrigada.